A jornalista do maior veículo de comunicação do Brasil faz a mesma afirmação. Será que vai ficar tudo bem? Ou ela deveria também ser colocada em um inquérito? Veja o que a jornalista da Rede Globo, Cantanhade, né? Eu não lembro o nome desse povo, porque eu sinceramente não assisto essa galera, disse. E hoje, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes ligou para o Jacques Wagner e teve uma conversa duríssima. Os dois tiveram uma conversa muito dura. Primeiro que já é errado o ministro do Supremo ligar para um senador e ameaçar um senador devido a um voto seu no Senado. E o Gilmar Mendes, segundo as minhas informações, minha apuração, o Gilmar Mendes, inclusive o Jacques Wagner não gostou, porque o Gilmar Mendes disse o seguinte: olha, ou você foi um gênio ou foi um idiota. Gênio, se isso aí foi para ficar com o pé em cada canoa, agradar o Supremo e agradar o Senado. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que o governo acabou ficando ruim com todos os lados e, portanto, o Gilmar Mendes chamou o líder do governo de idiota. O ministro da Suprema Corte chamou o líder do partido, o líder do governo, de idiota, porque ele votou a PEC que acaba com a ditadura da decisão monocrática que está destruindo a segurança jurídica no Brasil. Então a coisa está indo mal e o que a gente vê? A gente vê que o Supremo está se sentindo traído. Agora que vem a bomba. Por quê? Porque a eleição do Lula, né, dependeu do Supremo. Preste atenção nessa frase. A eleição do Lula dependeu do Supremo. Isso quer dizer que se não houvesse o Supremo, Lula não teria sido eleito. Está implícito nessa frase que o STF ajudou Lula a virar presidente ou não? A eleição do Lula, né, dependeu do Supremo. A vitória do Lula, enfim, toda essa reviravolta que houve, dependeu do Supremo. Com certeza eles vão rebolar e usar todo o malabarismo argumentativo para tentar desfazer, não sei, empobrecer a gravidade desta fala. O Supremo foi o carro-chefe na defesa da democracia. Preste atenção, o Supremo foi o carro-chefe na defesa da democracia porque o Supremo, que deveria ser imparcial, basicamente ajudou o Lula a ser eleito. Mas calma que tem mais, a situação está ficando terrível no Brasil. Olha só, a carta na manga do STF para um eventual pedido de impeachment do Supremo do ministro da Corte. Já está sendo considerado e pautado e debatido ali nos corredores do Congresso que está na hora de ter um impeachment do Alexandre de Moraes. Já passou de todos os limites, principalmente depois que o Clériston, uma pessoa inocente, morreu no presídio. Mas sabe o que o Supremo decidiu fazer? Presta atenção. Caso isso aconteça, os magistrados já têm uma saída. Devem julgar inconstitucional um eventual pedido de impeachment de um dos integrantes do STF e, assim, trancar a ação. Preste atenção, eles estão alegando que se o colegiado, o Congresso, decidir algo, eles vão simplesmente falar que antes de analisar o mérito, antes de analisar as justificativas, os argumentos, a defesa, eles já estão dizendo que vão julgar inconstitucional. Isso está saindo na imprensa, no Globo. No Globo. Isso aqui, gente, isso é ditadura. Isso aqui é o fim da democracia. Não existe Estado democrático de direito. Quer dizer que nós, deputados, senadores, se nós trabalharmos para conseguir o impeachment de um ministro do STF, eles já estão falando que vai considerar inconstitucional. Tá vendo aí? Agora, a bomba maior. Ministros do STF ligando para senadores e ameaçando os senadores. Olha o nível que chegou a nossa Suprema Corte. Presta atenção. Estive contando um segredo por telefone. Esse aqui é o senador Stevenson. Ele está mostrando para o colega ali na bancada um áudio de um senador, tá? Eu vou descrever o áudio, tá? No áudio que eu ouvi aqui, esse áudio é a voz de um senador? É o senador. É a voz de um senador. Mas eu não posso publicar, não posso dizer, porque o senador não me autorizou. É a voz de um senador. Mas o que aconteceu nos bastidores, a votação da PEC 8 ontem, foi ligação de ministros para senadores. Ministro do STF. Ministro do STF. E o conteúdo do áudio é grave. É um conteúdo assim de... Nós estamos vendo o STF falando que não vai aceitar a decisão do Senado, estamos vendo o STF humilhando o Senado, humilhando o Congresso, a casa do povo está sendo humilhada, ligando para senador, ameaçando os senadores, ameaçando o líder do governo. Se isso não for o bastante para que haja uma reforma do judiciário e que para que nós possamos voltar a viver em um país democrático, então nada mais será.
Agora nós temos um senador, esse aqui, o senador Stevenson, dizendo isso, dizendo que ministros do STF ligaram ameaçando. Esse é o Brasil que a gente vive agora. Mas dá tempo de resgatar. Dá tempo ainda da gente reagir e resgatar o nosso país. Um abraço e lembrando...